Boa tarde, meus alunos, minhas alunas do nono período do Direito e alunos também do terceiro período do Direito. Nós estamos numa disciplina chamada Filosofia do Direito, ou Filosofia Jurídica, como comumente a gente chama, e nossa tarefa nesse vídeo é fazer uma leitura dirigida de um dos textos de Kant, um texto simples, um texto que foi publicado neste livro aqui, Textos Seletos, pela editora Vozes. O texto tem por título Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? De modo que o esclarecimento, ou iluminismo, como os franceses chamam, ou ilustração, o alemão vai chamar de Aufklärung, é o assunto principal deste texto. O Kant nos faz pensar aqui o que é ser esclarecido, o que é chegar ao esclarecimento. Eu escolhi esse texto principalmente porque o iluminismo trabalha, se empenha muito para a autonomia da razão, a autonomia da consciência humana, esta consciência que agora, livre dos assuntos da Bíblia, do cristianismo, livre também das demandas da natureza, como era para os gregos, toda a responsabilidade humana, a questão da liberdade, ela é tratada agora de forma laica, Fica ao encargo do homem, exclusivamente de sua consciência, de sua razão, a administração da vida. E as sociedades, compostas de homens, ela só será melhor quando os homens fizerem pleno uso, o uso correto de sua razão. E o Kant vai trabalhar aqui neste texto a ideia de menoridade. E esse texto, então, ele é de uma capital importância para a gente entender qual é o ideal de homem que Kant e os iluministas pleiteavam como ideal. Então vamos ao texto. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? O Kant, ele começa o texto. O texto foi publicado em 1783, no dia 5 de dezembro. Ele começa já enunciando uma tese sobre o esclarecimento, dizendo assim: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Então, duas coisas. O homem, ele só é maior de idade, autônomo, quando tem plena consciência de si, plena consciência do mundo. E a segunda coisa é que ele vai dizer para a gente que esta menoridade, ou seja, um uso ainda não emancipado da razão, é culpa do próprio homem. Isto tem lá a sua importância. Então, ele vai dizer para a gente caracterizar o que é a menoridade, já que esclarecimento é a saída da menoridade. O que vem a ser a menoridade para o Kant? É a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Ou seja, a incapacidade de pensar por si mesmo. Então, o Kant está dizendo aqui para a gente aquilo que no direito a gente chama de tutela. As pessoas, não importa aqui que idade elas tenham, se elas não fazem uso pleno de sua razão, uso autônomo de sua razão, elas são tuteladas, elas são menores. Então, não se trata aqui de estabelecer uma idade cronológica, mas uma idade intelectual, uma idade de pensamento mesmo,
da situação do homem. Então, nesse sentido, se vocês lembram, há uns 2, 3 anos atrás, o Congresso Brasileiro estava com uma pauta, né, que foi amplamente discutida, que foi a questão da redução da idade penal. Né? Aqui no Brasil já foi 21 anos, agora 18 anos, e queriam baixar para 16, até para menos. Né? E há países que, né, condenam adolescentes, né, de até 10 anos de idade. O Kant ele não está preocupado com isso. Né? O Kant está dizendo, olha, se uma pessoa, seja ela idosa, seja ela um homem maduro, né, de meia idade, seja um jovem, um adolescente, se ela não está fazendo o uso correto de sua razão, ela é menor de idade. Ela é ainda uma pessoa não emancipada e ela vai viver sob tutela de alguém. Nós temos um público específico de pessoas que devem e é necessário que elas sejam tuteladas. Exemplo, as crianças que estão numa escola, né? O adolescente que está na escola, o jovem que está na universidade, né? Que ainda não tem todo o conhecimento a respeito de um assunto, precisa ser orientado pelo professor, a criança precisa ser dirigida por seus pais, por seus professores, pelos adultos que a cercam. Então, essa criança, esse jovem, esse adolescente, eles são tutelados. Eles não são emancipados ainda. Então, eles não atingiram o esclarecimento. Né? Uma população presidiária, ela é tutelada. Né? Elas não tiveram condição de ficar na sociedade com o uso da sua razão, né, em liberdade. Então, isso foi tirado delas. E elas foram reclusas, né, no recinto próprio, que é o presídio. E lá elas constituem uma população tutelada. A mesma coisa ocorre com os doentes, com os idosos no asilo, né, com pessoas que estejam, por exemplo, numa clínica de saúde mental, né, antigamente a gente chamava isso de hospício, pessoas que perderam as faculdades mentais. Ou então pessoas que, como o mal de Alzheimer, que a pessoa esquece completamente de sua própria identidade, elas precisam ser vigiadas o tempo todo, zeladas o tempo todo. Então, elas são menores de idade. Né? Isso sem dizer, por exemplo, de crianças, pessoas que nasceram com deficiência. Né? Exemplo, as crianças com síndrome de Down. Elas precisam de proteção, precisam de guarida, de zelo o tempo todo. Então, esses são os menores de idade. Aqui eu queria lembrar de uma personalidade brasileira que foi muito polêmica aí na época do impeachment da presidenta Dilma, porque ela foi uma das propositoras do impeachment da Dilma, e hoje ela é deputada, né, pelo estado de São Paulo, a professora Janaína Pascoal. Né, muita gente fez chacota com ela por conta, né, do que ela promoveu, mas pouca gente sabe que ela é professora de Direito, né, fez tese de doutorado neste assunto aqui, né, da redução da minoridade penal. E se posiciona absolutamente contra esta medida. Na época mesmo, eu me lembro, ela ia nos programas de televisão dizendo que tinha conhecimento suficiente para dizer que o caminho para resolver a criminalidade não passava pela redução da minoridade penal. Isso é muito importante dar esse tributo a ela, porque depois do impeachment ela ficou sendo olhada, sempre, principalmente por pessoal de esquerda, né, como uma pessoa translocada, coisa que ela não é. Ela falava assim com muita pertinência, dizendo que diante da situação dos presídios brasileiros,
né? Apenas tirar um adolescente delinquente das ruas e colocar numa prisão onde tem adultos, né, de todas as idades, isso não resolveria, agravaria o problema, né? Então, lembrar aqui, mas o Kant não está dizendo isto, né, de uma coisa cronológica. Ele está falando para a gente de questão mesmo de posicionamento da pessoa, com esclarecimento, não importa qual época da vida, obviamente uma criança não vai estar assim, mas você pode passar uma vida inteira e não sair desta menoridade, né? Então é isso que o Kant está dizendo para a gente, né? E aí ele caracteriza a culpa, né? O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Então, por exemplo, um aluno que se recusa a ler, né, os livros recomendados por um currículo escolar, um currículo universitário, é alguém que faz questão de não ter um entendimento daquilo que foi elegido como necessário para o entendimento daquele período de estudo. Então, ele é próprio culpado, porque ele sabe ler, deveria ler e não procede à leitura, né? Uma pessoa pode tentar compreender as coisas, mas ela quer ficar indiferente, sem esse ônus, que afinal de contas, o estudo não é a coisa mais agradável da vida. Então, é alguém que faz questão de viver sob a direção de alguém, sem pensar por si mesmo, sem tirar suas próprias conclusões das coisas que são postas. Então, há uma recusa de leitura, há uma recusa, por conta disso, de posicionamento diante da realidade, e isso que o Kant está chamando aqui de menoridade culposa da própria pessoa. Vocês viram lá nas aulas introdutórias do Kant, que ele diz: a razão humana é um dado natural, universal. Todos os homens têm. Nós não somos livres para dizer, eu não quero ter razão, porque a gente já nasce tendo razão. E até para a gente dizer que eu não quero ter razão, eu preciso ter uma razão. Então ela não depende de experiência, ela é um aparato que a gente tem para poder conhecer o mundo, pensar o mundo. Agora, o uso que a gente vai fazer específico dessa razão depende de nós. E se a gente recusa, a gente vai ficar menor de idade uma vida inteira. E é muita gente que ficaria nesta condição que o Kant está dizendo que é a menoridade. E aí ele enuncia nesse texto, é um texto curto, né, o lema do esclarecimento, uma frase, uma expressão latina cunhada assim: sapere aude. Né? Tenha coragem de fazer uso de seu entendimento. Traduzindo especificamente, seria ouse saber. Então, esta para quem quer fazer o uso da razão, é uma atitude, uma vontade de aprender, uma vontade de entender. Esse não quer dizer que só pela vontade eu me colocar, eu vou ser emancipado, não. O Kant, depois, no final do texto, vai dizer que o entendimento é trabalho de gerações. Mas se a gente não fizer a nossa tarefa agora, a gente atrasa as gerações futuras. Então é necessário que cada geração faça o seu papel de levar a razão um pouco mais adiante, né? Seria um fardo que a gente teria se a gente quisesse ser emancipado, né? E aí ele vai falar para a gente dessas causas. Uma das causas da gente ser menor de idade é a preguiça. Ou seja, eu devo fazer essa tarefa de compreensão, mas não faço, não quero. Há coisas melhores para eu, mais saborosas, mais prazerosas, de que eu me ocupo, né? Ou então covardia mesmo, né? Medo de fazer o uso da razão
e ter que decidir entre ser emancipado e ser tutelado. E o Kant chama a atenção para nós do conforto de ser tutelado, né? É tão bom ser menor de idade, né? A gente que pega amor, né, a ser tutelado, né? Alguém gostaria assim de não ter o trabalho de caminhar sozinho. É isso que ele coloca, o conforto da tutela, né? É tão cômodo ser menor, escreve ele. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um método que por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então eu não preciso esforçar-me eu mesmo. Imaginem vocês uma pessoa que antes de sair, né, pela manhã para o trabalho, ou à noite, ela tenha que ouvir o seu horóscopo, né, para se sentir seguro para ir para a vida. Né? Ou então uma pessoa não toma uma decisão, quer lá que o seu diretor espiritual faça, o seu guru faça, o seu professor dê. Olha, eu não sei o que fazer, o que você acha? Né? Fala para mim que eu vou fazer. Isso é ser menor. Né? Mais tarde a gente vai ver o Sartre dizendo, ó, ninguém pode escolher por você o que você deve decidir de fazer. Né? A escolha é sua, essa responsabilidade você não transfere para ninguém. É mais ou menos isso que o Kant está dizendo. Então é muito mais confortável eu permanecer na tutela, continuar a ser menor de idade, do que passar pelo trabalho de chegar, enfim, à emancipação e assumir todas as responsabilidades das decisões que eu possa ter. Né? E ainda fala uma outra coisa, que é um agravante, né, dos nossos dias hoje, que é a questão do dinheiro. Né? Se eu tenho dinheiro suficiente, ou sou bem nascido, eu posso comprar tudo, né? Eu posso comprar feito as coisas do que ter que fazê-las, né? Sobretudo em questões intelectuais, trabalhos acadêmicos. Eu posso comprar uma dissertação de mestrado, até uma tese de doutorado, ou pedir, encomendar um artigo científico, né? Um TCC, por exemplo, né? Um trabalho de conclusão de curso. Kant diz assim, ó, se não tenho necessidade de pensar quando posso simplesmente pagar. Eu conheço pessoas que vivem de fazer trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, ganham um bom dinheiro com isso. E esses alunos entregam esses trabalhos assinando falsamente seus nomes, uma coisa que eles não fizeram. Aí ele continua. Outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. Neste ponto eu concordo com o Kant. O Kant fala isso e mais tarde eu li algo a respeito em Antônio Gramsci. A gente precisa ser bem honesto com o aluno e dizer que abrir um livro, sentar, lê-lo, levarão horas para a gente chegar ao fim. É um trabalho que não tem como transferir se eu de fato quiser saber. Um livro precisa ser lido e ele vai ocupar o nosso tempo. Um tempo que a gente podia passar no celular, né, vagando lá pelas redes sociais, né, com 10, 15 abas abertas lá no computador, né, fica zapeando pelo WhatsApp, pelo Instagram. É muito mais interessante do que ficar afunilado só no livro, em páginas em branco ali, né, que não tem às vezes nem figura nenhuma. É muito mais agradável aquilo do que um livro. Né? Um livro às vezes pode até ser árido, não ser tão interessante, mas é necessário aquele assunto. Né? Então, esses pensadores como Kant, o Gramsci, dizem, olha, a gente não pode mentir
para um aluno. Estudar não é a coisa mais agradável da vida. Estudar envolve disciplina, aquietamento, silêncio, recolhimento, né? Escrever é a mesma coisa. Os que escrevem, normalmente, escrevem na solidão do seu quarto, às vezes altas horas da noite, o dia todo, às vezes, para produzir alguma coisa significativa, né? E tem trabalhos que demandam anos de pesquisa. Então, quando eu pago para alguém, eu não faço essa etapa, eu não cresço intelectualmente. É isso que o Kant está dizendo aqui, certo? E aí ele vai dizer para a gente que esse tipo de tutela é um hábito, né? É como uma segunda natureza em nós, né? E ele diz assim: é difícil, portanto, para um homem particular desvencilhar-se da minoridade que para ele se tornou quase uma natureza. É aquelas pessoas que dizem: eu não aprendo, não tem jeito, não consigo entender tal coisa, né? Não quero mexer com isso é muito desagradável, né? Enfim. Aí ele diz: chegou mesmo a criar amor a ela, sendo, por ora, realmente incapaz de utilizar de seu próprio entendimento, porque nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Então, Kant diz: a pessoa emancipada é aquela que tem um trabalho para fazer, tem um livro para ler, tem algo para estudar, né? Perceber o que já pensaram a respeito e assumir uma posição sua diante de todas as leituras que, por acaso, ele teve notícia de que foram feitas. Este é um homem emancipado, né? Então, essa emancipação ela é difícil. E chega até a ser perigosa, às vezes, né, para quem quer contraditar algo que, às vezes, ficou sacramentado na história. Mas isso é o homem kantiano. O homem capaz de pensar por si próprio, que faz o seu trabalho de reflexão. Bom, e aqui o Kant passa a fazer distinção de dois tipos de uso da razão. Porque ele vai dizer que o uso da razão é que faz a emancipação do homem, que atinge o esclarecimento. Mas é preciso distinguir entre dois usos. Existe o uso público da razão e o uso privado da razão. Então, o uso público da razão para ele é aquele que qualquer homem, enquanto sábio, enquanto conhecedor, faz diante de um grande público. Este aqui, para dar exemplo para a gente entender, é um escritor, né, um estudioso de um assunto, né, ou então um filósofo que tem uma ideia nova, um romancista, um político, não importa, que qualquer categoria social. Ele estudou determinado assunto, sabe algo mais daquele assunto, ele se tornou um especialista naquele assunto, e então ele tem o direito, nem só o dever, mas tem o direito de publicar as suas ideias, de dar ao conhecimento de um público dessas ideias que ele tem, mesmo que não sejam ideias agradáveis para a maioria das pessoas, mas ele tem o direito de fazer isso. Então, é um uso que deve ser sempre livre. Toda pessoa que pesquisa, escreve, tem algo a dizer sobre um determinado assunto seriamente, ela não pode ser censurada. Então, ela é convidada para fazer parte de um congresso, expor sua opinião no congresso, seus estudos no congresso. Ele pode publicar suas obras, publicar seus livros. E, diz o Kant, só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. Então, um filósofo que escreve um livro, esse é emancipado. Um romancista que escreve um romance, um poeta, este é o emancipado.
Então ele necessita de compartilhar isso com as pessoas. E essas pessoas são um público em especial. Então esse é o uso público da razão. Um uso para o qual ele deve ser absolutamente livre. Não cabe aqui censurá-lo, dizer que é um assunto que pode ser perigoso, não vamos deixar circular o assunto. Não. Esse assunto ele vai ser dito, haverá com certeza quem vai se opor àquele assunto, ou quem vai corrigi-lo, apontar falhas e defeitos, mas isso só acontece depois do uso público da razão. E com o mesmo uso público da razão, seus contendores também terão direito de falar. Então é nesse sentido. São os famosos debates que a gente tem. Os professores que são convidados em congressos para expor suas ideias. E o uso privado da razão, engraçado que aqui o Kant ele vai chamar de privado aquilo que a gente imaginaria que fosse público. Mas não. O uso privado da razão é quando um profissional, um intelectual, um professor, ele está comprometido eticamente com uma instituição. Então ele deve tratar dentro dessa instituição daquilo que foi combinado. Por exemplo, um professor em sala de aula. O professor em sala de aula, com alunos devidamente matriculados numa universidade, ele tem que ensinar aquilo que está previsto no currículo da universidade. Ele pode, obviamente, apontar, se perguntarem qual é a opinião dele a respeito daqueles assuntos. Se aquilo ali é válido, não teria um outro assunto mais importante, né, hierarquicamente mais importante, ele poderia até dizer. Mas ali naquele ambiente, é um ambiente privado. É um ambiente que ele está obrigado por força de contrato, assim como os alunos também. Então, esse uso privado da razão, que pertence à instituição e não a ele, né, ele é funcionário, mais em universidade pública, ele é funcionário público, então ele não é livre. A liberdade dele é muito limitada. Então, esse tipo de uso de razão, ele não leva tão bem ao esclarecimento quanto aquele uso público da razão. Ele diz, não impede por isso o progresso do esclarecimento, mas ele é estreito, é limitado. Então, um exemplo é o professor e o currículo que ele tem que atender. Uma coisa, por exemplo, é assim, vamos supor um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode, se for chamado para o Congresso, expor todas as críticas que ele tem a respeito de uma determinada lei. Mas, enquanto ministro e funcionário público, ele tem que se ater à lei para fazer os seus julgamentos. Ele não pode renunciar a uma lei só porque ele não concorda com ela. Porque ele, antes de mais nada, ele tem um contrato com a sociedade, com uma lei que está vigente, embora ele tenha críticas à lei. Então, esse é um uso privado da razão. E aí o Kant, ele já enuncia aqui uma frase que ficou famosa, uma frase que é um tanto contraditória, porque ele vai dizer, o pensamento é uma atividade de todo e qualquer homem. O homem é livre para pensar, mas ele não é livre diante daquilo que foi combinado, contratado entre as pessoas, compactuado. Ele diz assim, raciocinai o quanto quiserdes, mas obedecei. Então, o exemplo que eu dava do ministro, por exemplo, o ministro Barroso. O ministro Barroso, ele tem uma posição muito pessoal, de conhecimento de causa sobre a liberação, pelo menos da maconha, liberação de drogas, sobre quem usa drogas. Ele fala que é uma guerra perdida que nós temos. No entanto, como as drogas, sobretudo aquelas que ainda são ilegais e continuam ilegais, ele não pode dizer que se perdoe uma pessoa que foi achada com grandes quantidades, uma determinada quantidade de droga. Ele não pode fazer isso.
Ele pode dizer que não haveria nenhum problema se permitir o uso, né, de drogas, mas isso enquanto uso público da razão, em espaços outros, mas dentro da justiça brasileira, da qual ele é ministro supremo, ele tem que se ater à lei enquanto a lei estiver em vigor, certo? Então esse é o uso privado da razão, né? Então no uso público, o homem tem livre pensamento, a reflexão é livre. Um exemplo, o escritor. O escritor é livre para criar, para argumentar, né? O poeta para fazer seus poemas. Mas no uso privado, né, como é o caso do professor, ele deve obediência à instituição. Ele pode falar de um filósofo que ele gosta, privilegiado dele, se estiver no currículo, mas ele tem a obrigação de falar de todos os outros que estão previstos também no currículo. Ele gostando ou não gostando, ele achando válido ou não. Então, de um lado, a gente tem o raciocínio, que tem que ser livre, e de um outro lado, a obediência devida, né, às regras que a sociedade ainda mantém. E ele continua dando exemplos, por exemplo, o militar. O militar que está no quartel. Enquanto ele está no quartel, ele obedece às leis do quartel, por mais que ele não concorde. Se ele for convidado, enquanto pessoa, né, a falar a respeito do sistema do Exército Brasileiro, ele tem o direito de expor suas críticas, os pontos falhos, o que teria de ganho se acaso a ideia dele fosse aceita, mas isso é só lá no uso público, quando é dado a ele a liberdade de falar. Mas lá dentro da caserna, dentro do quartel, ele deve obediência. A mesma coisa acontece com os padres, o sacerdote, o pastor, né? Enquanto eles estão na igreja, eles devem obediência aos dogmas da igreja, à liturgia da igreja. Mas se eles forem convidados a falar assim, um grande público, até de fiéis, que não é dentro da igreja, ele pode sim opinar, falar contra, expor as suas críticas, né, definir melhor o que seria uma ideia religiosa, né? Então é sempre a crítica do sábio neste sentido. Então, retomando, o uso privado da razão. O uso que um professor empregado faz de sua razão diante de sua comunidade é unicamente um uso privado, porque é sempre um uso doméstico, por grande que seja a assembleia. Então, o professor ali na universidade pode ter uma turma de 30, 40, 60, 100 alunos ou até mais, mas ali ele está falando daquilo que a instituição previu para ser visto, né? Então, esse uso privado ele não é livre e nem tem o direito de sê-lo, vai dizer o Kant. Então, ele está executando uma incumbência estranha. Já no uso público da razão, ele fala como sábio a um público verdadeiro. É ali que a liberdade de pensamento dele existe e é ali, então, que acontece o verdadeiro esclarecimento. Agora, uma coisa muito importante, que inclusive dá apoio para a gente falar contra a censura de ideias, né? O Kant ele vai dizer, é possível decidir contra o esclarecimento, no caso aqui o uso público da razão? Kant vai dizer, é um direito nulo. É um direito nulo sem validade, porque acaba vetando conhecimento às gerações vindouras. Um filósofo tem o direito de pensar, publicar as suas ideias, porque isso vai ajudar lá na frente. Ainda que seja para lá na frente o pessoal mais distanciado criticar as ideias desse filósofo, né? Então, e o Kant diz, não se adia o esclarecimento. Qualquer pessoa que pense publicamente, coloque suas ideias, ele está contribuindo de uma forma ou de outra para o advento do esclarecimento.
Então, e o esclarecimento é um direito da humanidade, do gênero humano, da humanidade inteira. Normalmente são indivíduos que vêm com as ideias, com os inventos da ciência, e esses têm o direito de propagar suas ideias, as suas descobertas. Certo? E aí ele pergunta, e a gente está quase a encerrar esse texto dele, ele pergunta, nós vivemos em uma época do esclarecimento? A resposta imediata, assim, sem dúvida, do Kant é não. Ainda não. Falta muito para os homens atuais chegarem a esse ponto. E o Kant está falando ali quase no final do século XVII. Ele morre em 1804. E ali era famoso, ele era prussiano, da região da Prússia, uma região nobre, falava a língua alemã. E o rei da Prússia, o Frederico, Frederico o Grande, era um desses reis esclarecidos, que gostava dos filósofos, convidava para morar na Prússia. E o Kant vai dizer, olha, com toda a liberdade que representou, com todo o avanço cultural que representou esse Frederico o Grande, mesmo ali, o esclarecimento ainda não era uma realidade. Então ele é o melhor exemplo nesse sentido. Não, ainda falta muito. Num próximo texto que a gente vai falar, ele vai dizer, olha, é um trabalho de gerações. Não é o trabalho de um homem isoladamente. Esclarecimento é do gênero humano, é da humanidade. Então ela vai chegar num progresso tal, mas isso está longe ainda. Muitas gerações vão passar até que a gente chegue ao esclarecimento. E por último, para encerrar o texto, ele chama a atenção para essa marcha paradoxal que a humanidade tem. Essa marcha que, de um lado, supõe liberdade, mas de um outro lado, limita essa liberdade, que no fundo é o cerne da questão ética do Kant. Como é que eu posso ser livre se eu tenho uma lei que me limita? Então ele diz, raciocinai, mas obedecei. Então, de um lado, você é livre para pensar, mas de um outro lado, você tem que obedecer aquilo que já foi estipulado, porque já foi pensado. A novidade, ela tem que ser instaurada, modificar, se tornar regra para você, então, obedecer ainda. Tá certo? Muito obrigado.